Arroz positivas para você, começando mais edição do nosso Universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem, começando a cerimônia do conhecimento. A quem joga a sementinha, por favor, cria vergonha na sua cara e faz germinar essa mensagem. Só depende de você, meu jovem, minha jovem. A vida é sobre escolha, escolha o amor, escolha a prosperidade, escolha a sua melhor versão. Só você pode mudar a sua vida. E aqui a gente contribui com conhecimento, porque conhecimento é poder e aplicado é transformador. Meu jovem, minha jovem, já convido quem não conhece nosso trabalho, se inscreva, compartilha, comenta. Quero mandar um abraço para todos os terapeutas holísticos do Brasil, o povo ayahuasqueiro, o povo que gosta de ideias maravilhosas, esses papos que sempre são elevacionais, né? Vem conosco, que hoje o papo é muito importante, muito interessante. Eu vou falar sobre 8 passos para você poder falar bem em público com meu amigo Marcos Terras. Beleza, Marcos? Olá, Thiago. Gratidão aqui pelo convite. E também, né, boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu não sei qual horário que o telespectador está assistindo a live, mas vai ser um presente para todos nós. Eu, como professor, psicoterapeuta, terapeuta, escritor e falo de comunicação há mais de 20 anos, né, professor universitário, para mim é um privilégio. Eu não me canso de falar, né, sobre os mecanismos de uma comunicação poderosa, de uma comunicação que consegue vender o produto, o serviço ou passar a ideia. Tenho certeza que vai ser um bom papo aqui hoje. E outra coisa importante, né, Marcos? É a comunicação com você mesmo também, né? Eu acho que isso é talvez a mais importante de todas, né? A gente começa justamente pela questão. Esse é o diferencial da minha narrativa, porque os cursos, palestras, treinamentos, eu foco no primeiro passo, que é o interno. É a comunicação interna. Eu não posso falar bem, eu posso até fazer um teatro, mas na prática a minha comunicação ela pode ter ruído. Se eu não estou bem, e o que está bem? Estava ministrando um treinamento fora de Brasília e uma jovem com 60 e poucos anos de idade, com muita vida. Eu falei, o que é falar bem em público? E ela, de uma forma tão simples e singela, mencionou, é estar bem consigo mesmo. Pronto. Eu até brinquei, bom, agora já posso ir embora, já acabou o curso, tudo, já aprendeu tudo, né? Agora, o que é estar bem consigo mesmo? Aí nós temos que pedir aquela metáfora da cebola, que é para descascar a cebola, para saber como é que anda o meu mundo interno. E a narrativa aqui da entrevista é falar bem em público em todos os processos. É falar bem em público não só na oratória, como também numa palestra, numa roda de conversa, no balcão vendendo produto e serviço, no dia a dia, nas relações afetivas, nas relações sociais. A comunicação permeia. Como já falava o velho guerreiro, né, que a geração nova ainda não conhece, mas o velho guerreiro ele foi considerado pelos sociólogos internacional, ou Chacrinha, como a maior referência de comunicação do mundo contemporâneo. Olha, Thiago, esse prêmio que o Chacrinha ganhou, porque para entender melhor o Chacrinha, tem que assistir a própria história do Chacrinha. A Globo fez o filme do Chacrinha, os bastidores do velho guerreiro. O Chacrinha ele tinha uma propriedade de, no meio de um problema, ele criava a solução. E era em tempo real. E que mente poderosa é essa de comunicação, que em tempo real encontra soluções. Só por citar o Chacrinha, para quem não teve a oportunidade de conhecê-lo, mas pode jogar lá no YouTube e consegue, ele jogava bacalhau na plateia. E por que ele começou a jogar bacalhau? Foi uma empresa que não conseguia vender o bacalhau e procurou o Chacrinha. Chacrinha, eu tô com um monte de bacalhau aqui, nos ajuda. Eu falei, não, eu tenho uma ideia, vou jogar o bacalhau. Quem quer bacalhau? Quem quer bacalhau? E jogava para a plateia. Rapaz, esse bacalhau começou a vender no Brasil inteiro. Acabou a crise. E outra coisa importante, né? Eu posso falar porque eu sou desse meio da comunicação, né? Trabalho com o público também 24 horas. Minha profissão primária é estar administrando condomínio, ser síndico, né? Eu acho que é uma coisa importante, né, Marcos? Fala também assim, que a comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende, né? Isso. Então a gente tem que estar sempre preocupado com essa pessoa que vai receber essa mensagem também, né? É a questão do canal. Tem o emissor, o canal e o receptor. O Padre Antônio Vieira é uma referência do Brasil Colônia. Até hoje, Padre Antônio Vieira se estuda os discursos na academia. Nas escolas de direito, porque ele tinha uma propriedade de falar com todos os públicos. Ele sabia como usar
a linguagem. A linguagem na monarquia, a linguagem com os afrodescendentes, a linguagem com os povos originários, a linguagem com os judeus. Então ele sabia, para cada grupo eu tenho que mudar a comunicação. Isso é uma consciência inteligente. E até hoje, Padre Antônio... Tem um fato interessante, porque nas missas de Padre Antônio Vieira, tinha mais pessoas do lado de fora para ouvir o discurso, a oratória, com a veemência, a emoção, a sua voz carregada de emocional. Então ele arrastava multidões. Então vamos lá, já falou o primeiro passo, né? Que é olhar para si mesmo. Não. O primeiro passo é a força de vontade, porque então vai estar tudo envolvido. Então vamos lá. Vamos falar do primeiro passo, então. Isso, eu vou discorrer logo os 8. Beleza. Vou até brincar, para aprender vocês aí na audiência, né? Mas o primeiro passo é a força de vontade. A força de vontade, né? Energia motriz, né? O querer, eu posso, eu sou. A segunda são os obstáculos emocionais, porque se eles não são trabalhados, vai gerar problema de ruídos na comunicação. O terceiro é a linguagem não verbal. O quarto, linguagem verbal, que diferencia muito, é muito importante. O quinto, a voz terapêutica, porque aquela voz que irrita não consegue chegar na ponta. A voz da pessoa ela irrita, o cuidado com a higiene vocal, que é muito importante, a questão da ética e a arte do convencimento, e o oitavo passo, que é o planejamento. Como fala o nosso dramaturgo inglês, se você não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. William Shakespeare, né? Então, assim, o poema você aprende. Se eu não sei onde eu quero, se não tem planejamento, eu não consigo atingir meus objetivos. Então, em questões de segundos, mapeei os 8 passos. Agora vamos falar deles agora bem detalhado, para segurar você aqui na audiência até o final. Vamos falar outra coisa importante. Silas, bota aí o recadinho, pessoal. Lembrando, eu e minha esposa somos Façam de Barra de Axis, que é uma ferramenta de expansão de consciência. Tem um QR Code aí, se você tiver interesse de fazer sessões. Estamos abrindo agora uma classe, dia 31 de agosto, vai ter a classe de Barra de Axis. E é o que eu falei, é uma ferramenta transformadora que vai ajudar você também a melhorar a sua comunicação com você e com o externo também, porque tudo é sobre aprendizado. Você está aberto ao novo, a aprender. É novo olhar, nova visão. Então, tá aí os contatos. Manda aí um oi para nós, para a gente poder estar ajudando você nessa empreitada. Então vamos lá, meu amigo Marcos Teves. Qual é o primeiro passo mesmo? Mas antes do primeiro passo, eu tenho que explicar por que eu comecei a trabalhar há mais de 20 anos. Quando eu comecei a trabalhar na faculdade, toda faculdade tem o que chamam de apresentação de trabalho, seminários. Então eu comecei a observar o desespero dos discentes, porque não tinha uma coesão de ideias, o nervosismo, a ansiedade. Então eu conversei com a mantenedora e sugeri o primeiro curso na área de comunicação. Na época chamava-se Oratória. E esse curso, até hoje eu ministro ele. E já teve muitas mudanças, porque você vai mudando. Então, assim, como é que um aluno tem que apresentar o trabalho? Como é que ele apresenta? O ensino médio talvez esteja mudando hoje, há muito tempo que eu deixei o ensino básico, mas no ensino médio eu nunca ouvi dizer que tinha aula de falar bem em público. Não existe. Você vai aprender, e nem na maioria das academias. Tanto é que hoje eu estou em várias faculdades, ministrando, fazendo parceria com as faculdades. Deixei a faculdade que eu trabalhava como professor, ou como discente, como se fala, porque montei minha empresa na área de comunicação, na área também da inteligência emocional. Está tudo agregado, ou seja, desenvolvimento humano. Então, o que acontece? Esses 8 passos, quando for discorrer cada um deles, você vai perceber que como é importante, ainda na faculdade, o jovem aprender a técnica para poder apresentar o trabalho, não só a técnica, como também a segurança emocional. Então, quando há mais ou menos 3, 4 anos, eu estive no Tribunal Superior do Trabalho, e lá, para apresentar o meu trabalho, eles aconselharam tirar o termo oratória, e eu entendi. Ficou comunicação eficaz e arte de falar bem em público, porque você amplia o leque. Porque quando fala oratória, é aquela coisa formal, impecável, paletó, aquele discurso erudito e etc. Não. Então, hoje eu trabalho com leque aberto, a ferramenta é a mesma, você usa na oratória, você usa numa roda de conversa, numa reunião de síndico. Quantas pessoas são prolixas? Fica redundante, repetindo o mesmo assunto, sem falar nos vícios de linguagem, né? E sem o carisma. Pronto, aí acabou com a comunicação.
né? Então, hoje eu ministro esse curso em Brasília e fora de Brasília, faço parceria com as organizações, parcerias com faculdades, parcerias com associações, parceria inclusive no condomínio, porque o que acontece? Todo condomínio também tem o salão de festa e você ministra o curso. Eu tenho o curso básico, o intermediário e o avançado. Agora não podemos falar os 8 passos, né? E assim, só complementando a sua fala, assim, gente, comunicação é pra vida. É igual eu falei, como você se comunica com você, como você se comunica com o outro. Porque tudo tem essa parte da negociação. Às vezes é passar uma ideia, às vezes é você falar sobre algo que você quer falar, sobre seus sentimentos também. Então, assim, eu acho que é algo que eu acho não, tenho certeza que é relevante demais esse tema para o dia a dia nosso, né, para a gente poder ser mais feliz e poder prosperar cada dia mais, né? Então vamos lá. Com certeza. Vamos lá. Dois apontamentos, bem rapidinho. Daniel Goleman, o psicólogo norte-americano, ele fala que 80% do nosso sucesso profissional está relacionado à inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela é a base da comunicação, não tem como. Eu tenho que ter segurança. O que adianta dominar técnicas e na hora de falar vem o gaguejo, na hora de falar vem o branco, né, o ziato na comunicação. E também o Sócrates, bem antes de Jesus, Sócrates falava algo bem significativo. Fale para que eu te escute. Essa frase do Sócrates, fale uma comunicação bem construída, bem elaborada, sem os ruídos de comunicação. Mas o primeiro passo é a força de vontade. Percebe, Tiago, que nós não conseguimos nada na vida se a gente não tiver essa força de vontade. Hoje nós temos a neurociência é fantástica, que mostra todo o mapeamento do cérebro e se fala muito na plasticidade neurocerebral. A plasticidade neurocerebral nada mais que você trabalhar com toda a potencialidade do cérebro para que você possa concretizar o seu discurso, o seu objetivo, o seu projeto. Então, primeiro passo, né, é justamente força de vontade. Nós temos um escritor famoso latino, já morreu há muito tempo, o Vigílio, ele fala: a sorte favorece os destemidos. Olha que coisa interessante, a sorte favorece os destemidos. Então, eu acredito. Então, eu sou destemido. O que é destemido? É a pessoa que usa todos os recursos. Então, você tem uma escala de 1 a 10, gosto de falar de escala, fica mais fácil, 7 pessoas não falam bem em público pela falta do hábito. E Aristóteles, o pai da metodologia, né, dos projetos de faculdade, tudo, ele fala, se queres tornar excelente em tudo na vida, não é só na comunicação, forme o quê? Hábitos. E outra coisa, pessoal, tem um filme que fala muito sobre isso, que é o Discurso do Rei. Eu lembrei agora você falando, e eu lembrei desse filme que fala muito sobre a trajetória de um rei que precisava falar, e aí, lá ele mostra... o discurso, né? O Discurso do Rei é um clássico. Não tem como. Quem quer estudar comunicação, falar bem, abrir porta no mercado de trabalho, nas relações afetivas, nos namoros, nas relações sociais, tem que assistir o Discurso do Rei. E assim, eu acho que é muito bacana quando a gente fala essa parte do esforço, porque assim, a gente tem que falar, o cara tem dom. Gente, é algo que você pode aprender, é algo que você pode desenvolver, basta você dedicar. Não é verdade? É verdade. E nós temos o segundo passo, que é justamente os obstáculos emocionais. Então, que aí cai na escala do 3. 7 é falta de hábito e 3 trazem bloqueios. E esse bloqueio, por incrível que pareça, o meu curso é terapêutico e de capacitação profissional. Eu uno as duas áreas, né, para deixar a pessoa aberta para crescer profissionalmente, socialmente, pessoalmente. Bom, o Discurso do Rei, como você colocou muito bem, ele sofreu um trauma. E aqui eu não vou contar a história, né? Porque vocês têm que assistir o filme. Vocês são empreendedores, querem melhorar a comunicação, tem que assistir o filme. Ele sofre um trauma na infância, mas muitas vezes o trauma é ainda no ventre materno. Imagina, Tiago, você no ventre materno, você não é bem quisto pela família. Você é o bastardo, mas não pode abortar por questões religiosas, mas você recebe no ventre materno da sua mãe toda a rejeição. Como é que o Tiago vai nascer? O Tiago vai nascer fechado para a vida. Agora, se o Tiago recebe toda a terapia do afeto ainda na barriga da mamãe, o Tiago já nasce com a predisposição a se tornar um grande profissional. Então, o segundo passo está focado justamente nos bloqueios emocionais. Eu tive uma consciência, eu gosto de usar o termo consciência, porque eu não defino gênero, nem masculino, nem feminino, uma consciência que falo inglês fluentemente, tem pós-graduação,
família abastada e viajou o mundo inteiro, inclusive até a ilha de Bali, na Indonésia, que é uma ilha ritualística que os turistas ricos têm que conhecer as cerimônias na ilha de Bali. Então ela conhece o mundo inteiro e ela quis montar o projeto dela aqui, a consciência. Como é que ela monta o projeto? Porque ela falando na linguagem coloquial, que é a nossa linguagem aqui, ela sorri, dá gargalhada, e quando essa consciência me procurou, eu levei um susto. Mas ela fala tão bem, sim, entre amigos. Coloca em frente, coloca um público que ela não tem acesso, são estranhos, ela treme a base. E eu fiquei até assim, questionando qual era o motivo. Como ela fez o curso completo, o básico, o intermediário e o avançado, no avançado, estava chegando à prática, porque vai para a prática, o participante ele vai para a prática. Comigo não tem essa coisa de fazer o curso e ir para a prática, isso não existe. A prática é montar várias palestras, vou dar assessoria, consultoria, vou fazer acompanhamento e etc. E ela, em uma das nossas aulas, não foi no intermediário, não foi no intensivo. No intermediário, eu trabalho com um momento de mergulhar no inconsciente. Técnicas, várias técnicas. Aqui são 2 auxiliadores, são aromatizadores, que auxiliam. Aqui nós temos o alecrim, que trabalha o cérebro central, que é o foco, o verbena, que trabalha o cérebro direito, que são as emoções. Era uma vez uma casinha no meio do nada. Então, assim, os aromatizadores, eles auxiliam, junto com a respiração profunda e a tomada de consciência. Então, penumbra na sala do curso, todo mundo sentado numa postura bem adequada, de repente essa consciência começou a chorar copiosamente. E pediu desculpa. Desculpa, professor Marcos Terra. Eu sou professor, sou terapeuta, escritor, enfim. Também faço faxina. Se precisar de uma boa faxina na sua casa, é só a gente combinar o preço, né? Mas resumindo, Tiago, eu falei, fique à vontade. Se quiser colocar para fora, coloque. Coloque essas mágoas que não foram trabalhadas, mal elaboradas, porque é a cartaz. E ela falou assim, eu estou vendo uma imagem, uma cena do meu irmão me humilhando, ainda na infância, me chamando de burra, de idiota, todos aqueles adjetivos negativos que uma criança recebe, e ela aceitou. E ela sofria bullying, que na época se falava-se bullying, isso há muito tempo. E o irmão dessa consciência é uma pessoa de referência nacional, está na mídia quase todos os dias. Naturalmente, questão de ética eu não posso falar. E ela bloqueou, e a partir daquele momento ela se tornou tímida, com medo de falar com pessoas, principalmente desconhecidas. E numa aula, são várias aulas na realidade, uma construção no laboratório, ela passa pela cartaz, né? O inconsciente dela joga a imagem. Falei, agora você perdoa primeiro a si, perdoa o seu irmão e bola para frente. Porque quando a gente sofre um trauma, o inconsciente apaga. E no momento oportuno, agora, ela sentiu a necessidade, como se fala, o universo, está correto? O universo falou, você está pronta para fazer um curso porque vai mexer com os bagulhos ou com os conteúdos emocionais. Porque como é que pode a menina que fala inglês fluentemente, eu acabei de falar o sexo sem querer, mas já falei, já está falado, né? O sexo feminino. Como é que fala o inglês fluentemente, viaja o mundo inteiro, classe alta e tem dificuldade de conduzir uma turma? Mas eu acho que faz todo sentido, sim, porque sim. São momentos distintos, né? Então são públicos distintos. O negócio falou, talvez era no meio da rejeição. Sim, né? sim. Do julgamento, sim. porque Sim. E o irmão dela mais velho, autoridade, 3, 4 anos na época, né? E outra coisa que eu acho que é importante é para quem você está falando. Né? Por exemplo, se é um público com, por exemplo, de pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, vamos dizer assim, letrados. Uhum. Então a linguagem é uma, né? Se for para um público de baixo. Sim. Eu falo porque aconteceu isso comigo. Uma vez eu estava fazendo uma reunião, tinha mudado de empresa, e eu estava falando para mecânicos, né? Eu falei, tem que melhorar a produtividade, qualidade. Aí os caras, tipo assim, eu vi que eles não estavam entendendo, né? E aí teve um cara que falou assim, cara, eu não estou entendendo nada. Uhum. Falei, então mesmo. Beleza. Falei assim, você tem que trabalhar mais. Então entendi. Porque eu falei, eu acho que é muito sobre isso, né? Sim. Não é a forma,
como é que o outro percebe, aquela mensagem tá chegando, é um conjunto de fatores. Por exemplo, quem é meu público? A gente trabalha muito no curso. Quem é meu público? Inclusive no curso intermediário, nós fazemos simulações. Você agora está falando para um grupo de operários. E na metodologia do curso, as pessoas fazem as apresentações, é filmado, e os próprios colegas avaliam junto comigo. Nós temos uma ficha de avaliação. Então, é um público de operário, é um público acadêmico, é um público de uma linguagem coloquial. Qual é o seu público? Isso é muito importante, Então a gente trabalha, esse é um dos passos que justamente é o da linguagem verbal. O terceiro passo é a linguagem não verbal, e por incrível que pareça, a linguagem não verbal, alguns estudiosos falam que varia entre 67% a 90% é linguagem não verbal. Então tem um filme, não sei se você já assistiu, A Guerra do Fogo, eu apresento vários estudos de caso, A Guerra do Fogo, e a Guerra do Fogo no período da pré-história, e naquele período quase 99% da comunicação, ou para não falar 100%, é linguagem não verbal, porque não tinha uma linguagem rebuscada como nós temos hoje. Então, por exemplo, só que quando você fala, por exemplo, você vai fazer o curso comigo, você não conhece Marcos Terra. Quando você entra, percebe o professor baixinho, cabeça chata, uma arcária dentária perfeita para mastigar farinha de puba e etc. Talvez você não dê muita credibilidade. Você já me avaliou pela linguagem não verbal. Você não viu ainda o Marcos Terra falando. Aí quando o Marcos Terra fala, com mais de 10 anos na área trabalhando, ele tem conhecimento. Ele tem um cara capacitado, e fora os estudos de caso que a gente apresenta assim, e tudo. Marcos, eu acho que é algo importantíssimo, porque se você reverter uma imagem negativa, dá trabalho. Porque no caso do curso é diferente. Eu estou indo porque eu sei que é você, então beleza, eu estou ali. Mas mesmo assim. Aberto, mas eu já estou aberto a fazer o curso, entendeu? Mas por exemplo, imagina, você vai apresentar um produto, algo nesse sentido, que tem que ter um ar de convencimento. Cara, isso é importantíssimo. Mas, velho. Tiago, hoje nós temos um grande problema, que é a IA. Cuidado, a IA cria coisas impressionantes. E muitas vezes é falcatrua, é criação. Uma amiga minha falou assim: Marco, eu vi uma pessoa falando do projeto dela, eu desconfiei. E ela foi atrás, era fake news. Então tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Então, por exemplo, a linguagem não verbal, o filme A Guerra do Fogo é um filme de estudo de caso. E como nós temos o Pierre Vaillant, radicalizado no Brasil, que veio da França, inclusive é autor do livro O Corpo Fala, um dos livros mais lidos no mundo, que é justamente a linguagem não verbal. Então, a linguagem não verbal, ela pesa, porque ou você gera uma empatia na hora da venda, ou de imediato a pessoa não foi com a tua cara por uma questão de preconceito racial, ou outro tipo de preconceito. Então, o primeiro momento você tem que entrar com o primeiro passo, segundo, terceiro passo, linguagem não verbal. Trabalhe, o corpo fala. Olha a sua postura, olha como a questão, o olhar, como trabalhar as mãos. As mãos é um grande problema. E é tão cômico, Tiago, assim, as primeiras aulas do curso, principalmente no intermediário, que são 5 encontros, o básico é um encontro só, o intermediário são 5, e o avançado é a prática. No intermediário, a pessoa começa a falar, ela está tão nervosa que ela coloca as mãos aqui para trás e fecha. Ela não percebe. Eu filmo e mostro. Olha como é que você estava. Ou a pessoa começa a andar para lá, para cá, para lá, para cá. Eu falo até o balé de Bolshoi. Pam, pam, rararam, pam, 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 pam. É o nervosismo. Ou então simplesmente ela vira uma esfinge egípcia. Quer dizer, a esfinge não movimenta, mas é só no sentido figurativo. Então isso bloqueia. Ou mexe demais com as mãos, é uma coisa impressionante. Teve uma grande referência de São Paulo, da comunicação, que veio ministrar um curso aqui em Brasília. Eu fui assistir, era um processo de capacitação. E começou a me incomodar, porque ele ficava o tempo todo fazendo esse movimento. E eu, na plateia, fiquei, gente, aí pensa meio que na tua cabeça, será que ele foi usuário de cocaína? Porque ele não parava de fazer esse movimento. Talvez sim. Aqui não estou fazendo nenhum julgamento. Ou não. Chique, né? Ou vício de linguagem. Exatamente. Então, assim, essa linguagem não verbal, para alguns estudiosos, chega até 90% da comunicação. Olha que coisa interessante. Aí nós temos o quarto passo, que é a linguagem verbal. A linguagem verbal é justamente a questão dos vícios, onde você vai analisar o vocabulário. Qual é o vocabulário do universo do Tiago? O pouco tempo que eu te conheço, Tiago, você
tem um universo amplo, né? Porque você convive com vários tipos de pessoas, tipologia diferente, né? E lê, enfim, vivências e tudo. Então, você percebe quando a pessoa está falando, se ela tem um vocabulário rico ou limitado. Sabe aquele palestrante que você assiste uma palestra dele hoje, daqui 2, 3, 4, 5 anos, é o mesmo conteúdo, ele não muda nada, porque o universo dele é limitado. Agora, se você tem uma visão ampla, né, de vários saberes, você encanta. Inclusive tem um filme, Encantadores de Baleias, sobre comunicação. Não, muito bom. E é muito bacana você estar falando assim, gente. Cara, a leitura é importantíssimo, né? Primeiro, você adquirir conhecimento, você melhorar o seu vocabulário. E conhecer novas palavras, para você poder utilizar também, né? Porque aí vem a parte da segurança que a gente está falando. Segurança aqui, né? Total. Assim, são, como eu falo, 8 passos porque eles se complementam. E então nós temos a questão dos vícios de linguagem. Eu tenho uma amiga que ela é psicanalista com doutorado em saúde mental. E ela falou, eu já tinha percebido há muito tempo, ela falou, quero fazer o curso contigo, eu tenho bastante vício de linguagem. E muitas vezes os vícios de linguagem, né, ok, e por aí vai. Vício de linguagem é um hiato na comunicação, é um espaço que a pessoa mostra insegurança, que ela não tem a segurança interna e ela provoca os hiatos. Ou é a vivência. Eu falei, não, o seu caso, que eu já conheço há muito tempo, você tem doutorado. Ela convive com muitas pessoas que falam uma linguagem coloquial. Então, as pessoas, ela atende, faz atendimento. Então, os vícios de linguagem que ela menciona na comunicação são oriundos justamente da vivência. Não a questão de trauma, né? Porque o que, e assim por diante. Eu recebi uns militares para dar um treinamento para os militares. E para mim foi muito rico. Por quê? Eles trazem desse universo bélico a comunicação deles. Do dia a dia. Né? Do dia a dia. E quando eu estava falando, apresentando a comunicação, ok, aí apontava o dedo. Entendeu? Aí eu falei, olha, cuidado. Se você está falando no meio dos militares, está tudo bem. Mas se você está falando para um público genérico, se você pergunta, entendeu? Está me chamando de burro. Aí começa a criar o quê? Um afastamento. A comunicação ela é sutil, Tiago. Mas isso também eu acho que é importante na comunicação, é exatamente quando a gente falou do não verbal. É olhar no público como é que está sendo a reação dele. E aí é não verbal mesmo. E assim, por exemplo, no né, eu aprendi que o né, dependendo da situação, você pode utilizar. Né, se vier um complemento sobre aquilo. Agora com quem você está falando. Exatamente. Tem que ter um então, cuidado, assim, quem é seu público. Exatamente. Então, assim, muito bacana isso, porque eu tô olhando. Igual você falou talvez dos tickets, já vi uma vez que às vezes pode fazer para chamar atenção. Também. O andar também. São variantes. Então, assim, tudo é uma estratégia dentro daquela comunicação para aquele público, né? No centro de convenções, teve um palestrante de São Paulo, interior de São Paulo. Ele entrou parecendo assim, como é que eu posso falar? Uma linguagem não verbal de caipira. Eu falei, gente, esse cara tem esse andar que é normal, ou ele fez de propósito justamente para chamar a atenção. É muito variante, né? Então nós temos na linguagem não verbal, na linguagem verbal, os cuidados, por exemplo, com a redundância, ficar repetindo, usar muito palavras estrangeiras, dependendo do público, dá um afastamento, usar muito gerúndio, né? O gerúndio, ele dá um afastamento muito grande. Então, essas pessoas usam muito gerúndio na comunicação. Agora, uma coisa que eu aprendi, tem muitos anos, eu aprendi com um professor meu, eu levei para minha vida. Depois ele falou assim, simplifica. Sim, seja assim, objetivo. É tudo pra vida, até na comunicação. Pois é. Simplifica e fala assim, por exemplo, na administração fala assim, relatório. Fala, o relatório é 2 páginas. Sim. Uma é o problema, outra solução, acabou. Porque assim, quando você usa uma comunicação simples, não vai ter ruído, não vai ter dúvida e vai ser direto e reto. Mas aí a gente pergunta, quem é o seu público? Mas o simples é qualquer público que vai entender. Mas até o erudito. O técnico tem que ser o segredo da comunicação é ser direto, objetivo. Porque às vezes os caras, vou botar um contexto, vou criar uma palavra, e aí você vai se perdendo porque você não sabe utilizar de forma correta. Correta, assim, exatamente. Aí fica mais feio. Então, assim, coisa que eu aprendi é simplificar. Não sei, eu simplifico. Simplifica, fica muito mais fácil. É o certinho, é o que vai dar certo. Com certeza. Bom, e nós temos também, eu falei do gerúndio, eu falei dos vícios de linguagem, e nós temos... seja prático e objetivo. Bom, nós temos agora a higienização da voz. Aí pega as cordas vocais. Isso é importante, porque eu toda hora com isso, né? Água, H2O. E aí, o que poucas pessoas têm como equívoco, porque elas acreditam que higienizar a voz só para cantores. Não.
Não. A garganta, o órgão, a garganta é um dos menores órgãos, e se não é higienizado, quando acorda de manhã, justamente com mantras, que a gente fala muito mantras, ou sons, que é justamente para energizar, aquecer as cordas vocais. Eu tenho um amigo que ele é um excelente ator, toca muito bem o MPB, ele tem que fazer uma cirurgia nas cordas, de tanto ficar de madrugada bebendo e tocando violão. Corrompeu as cordas vocais. Certa vez eu tive que renovar meu aluguel com a proprietária, e quando eu não conhecia ela pessoalmente, né, só pelo telefone, mas tinha que renovar o contrato. Bom, eu tinha que ir pessoalmente para assinar. Então, aquela voz, aquela velhinha, com quase 90 anos. Quando ela abriu a porta, uma coroa estourando, 60 anos, corpo impecável, e ela percebeu de imediato. A voz dela é envelhecida, e ela falou: Marcos Terra, isso aqui foi sala de aula, escola pública, gritando a vida inteira. Eu fui aposentada de forma precoce, porque rompi com as cordas vocais. Então, se você grita demais, se você toma líquido, ou quente, ou gelado, você está colaborando para corromper as cordas vocais, ou ter um envelhecimento precoce. Agora, quando você tem uma voz potente, uma voz segura, uma voz que está no equilíbrio, que você projeta essa voz, e tem N técnicas que nós ensinamos no curso, você cativa o cliente gosta de você antes de convencer o produto, o serviço, a ideia, porque sua voz agrada, né? Aí a gente chama de voz terapêutica, que serve tanto para o homem como para a mulher. Algum dado interessante: a partir dos 30 anos, a voz começa a envelhecer. É cedo. Então, olha o cuidado que nós temos que trabalhar com a voz. Desse cuidado, eu fiquei curioso, né? Porque, né, Silas, eu uso a voz todo dia, né? O Silas está de olho, o olho e os ouvidos ligados. Qual técnica que a gente pode utilizar? Se tem algum alimento também que ajuda nisso? A maçã, eu creio que não seja mito. Eu fiz pós-graduação em comunicação. Então, estudamos muitas coisas na pós-graduação. Então, a maçã ajuda. A maçã ajuda porque ela limpa as cordas vocais. Ela limpa. Não é mito. Pelo menos na pós-graduação isso ficou muito bem firme. Comprovado. Quando você vai aquecer, você pode começar com sons. Tem várias formas de aquecimento. Eu vou explicar o mais simples aqui, que são as vogais. Né? Eu inspiro. Aí vai pro E, pro I, pro O.Ó que quando fala o A, você fala primeiro num tom baixo, depois você vai aumentando a frequência. Eu entrei no teu inconsciente sem você perceber. O som entrou no teu inconsciente. O inconsciente funciona 24 horas. Quando fiz o som da vogal aqui, pela tua expressão facial, eu percebi que fui lá no âmago, lá dentro. Então, olha que coisa interessante. Não é só aquecer as cordas vocais de manhã cedo, tá? Mas energizar todo o corpo. Tá? E tem outros sons silábicos. E aquece, é impressionante. E dependendo do exercício, que tem que ser todos os dias, para quem quer realmente ter uma voz potente, uma voz que envolve as pessoas, com o tempo vibra todo o teu rosto. Os cantores, né, as cantoras líricas, né, o Pavarotti, aquela voz impressionante, eles como nós escovamos os dentes todo dia de manhã, eles também têm que aquecer as cordas vocais, para manter as cordas vocais jovem. Isso é importante, né? Por exemplo, eu quero mandar um abraço pro pessoal do Rosa Cruz, aí, uma fraternidade maravilhosa, né? A gente começa muitas reuniões fazendo sons, sim, que é a forma de vibração, sim, né? O próprio on. O on é fácil, até porque a gente já conhece o mantra, né? Então ele sobe a frequência. Muito interessante. E é muito interessante mesmo. Eu convido você a se inscrever no canal, curtir, deixar seu comentário. Vamos propagar a boa nova, vamos espalhar a boa nova, meu jovem. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que eu tenho certeza que vai conseguir transformar a humanidade, né? Silas, bota aí também, já que a gente vai falar também do nosso curso aqui, curso de barra de axe, quiser fazer sessão de barra de axe. Eu e minha esposa somos fazedores de barra de axe. Estamos aqui para ajudar você a expandir a sua consciência, cara. Que essa barra de axe é uma ferramenta maravilhosa que vem ajudando a humanidade a expandir a consciência. Tem um QR Code aí, aponta o celular, manda um oi pra gente poder estar conversando e agendando o horário para poder ajudar você, meu jovem,
você expandir a sua consciência. Vem conosco, o papo é muito bacana, falando sobre comunicação, amigo Marcos Terra. Os 8 passos, né? Qual o próximo? É o sétimo. O sétimo é ética e a arte do convencimento. O que é ética? O que é bom para mim? Qual é o sexto? O sexto é cuidado com a voz, higienização. Beleza, isso, sétimo, né? então. O sétimo é ética e a arte do convencimento. A ética, o que é bom para mim tem que ser bom para o outro. Boa. E a arte do convencimento é justamente contra a arte da persuasão. Por exemplo, o próprio Platão, antes de Jesus, ele combatia a turma de pensadores que trabalhava com a comunicação da persuasão. Tem que vender, não importa o fim. Tem que usar os meios para atingir os fins, não importa se tem ética ou não. Nós tivemos um fato muito triste na Guiana, foi na década de 70, já quase entrando na década de 80, que uma referência religiosa já procurada pelo FBI nos Estados Unidos, já tinha dado golpe nos Estados Unidos, então trouxe todo o seu rebanho, em torno de 1.000 pessoas, para viver numa colônia na Guiana. Só que descobriu que tudo era falcatrua. O cara já tinha passagem, matado, roubado, etc. Quando ele percebeu que o FBI estava chegando, né, para desmontar todo o processo, inclusive mandaram um senador antes, foi uma coisa horrível, né? Quase que o senador morreu, aí descobriu realmente era falcatrua, não tinha nada ali de religioso, era simplesmente um psicopata. E aí ele consegue convencer, né? Aliás, persuadir, correção. Persuadir que todos deveriam tomar o líquido, que era um veneno. Porque a nave-mãe levariam todos para o céu. Pastor, o reverendo Tim Donis, isso. Até o suicídio coletivo. Foram quase 1.000 pessoas, 900 e poucos. E começaram pelas crianças e as mães, idosos. E no final ele toma o veneno, tipo a cicuta que Sócrates tomou no passado antes de Jesus. E quando o FBI chegou na Guiana, tinha quase 1.000 corpos deitados no chão. Então, esse é o perigo da comunicação. Os golpes. Nós estamos vivendo a era dos golpes. Verdade. Então, a gente tem que analisar se aquilo que a pessoa está falando é coerente, se aquilo agrega valores, se vai fazer bem para você. Você tem, por exemplo, aqui os aromatizadores. Os aromatizadores, eles são utilizados para o lado positivo, mas uma pessoa, se tiver de mau índole, ela pode usar de forma negativa. Quando você entra no shopping, o cheiro que é do produto de limpeza, ele aguça a vontade de você gastar dinheiro. Porque tem uma colega minha que ela só trabalha com isso, para criar aromas para as empresas. Exatamente, por exemplo, o aromatizador que é colocado para uma pessoa a partir de 60 anos, que é o carro Corolla, né? É um aromatizador específico para pessoas acima de 60, para mexer com o inconsciente. Um jovem de 20 anos, 25, que é um carro moderno, tem que ter um aromatizador apropriado, embutido no carro. Você não vê um aromatizador. Mas eu acho que essa parte da ética é algo importantíssimo, porque assim, uma coisa é você passar uma ideia, outra coisa é você convencer o outro. Pois Eu acho que quando eu passo, eu paro aqui. Sim. Eu tenho que dar o direito do outro de processar. Aceitar ou não aquela ideia também. Sim. Você tem, por exemplo, um código de ética. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu vou vender um produto, um serviço, uma ideia para uma pessoa que não precisa? Tá cheio de golpes. Eu não compraria aquele produto também, tem muito isso. Eu não usaria aquele produto, né? Pois é. Uma vez eu estava em Portugal, na Torre de Belém, e tinha uma cigana vendendo umas camisas muito bonitas. Eu encostei, muito, muito simpática. E era meu querido para cá, meu querido para lá. Eu gostei de uma camisa, levei 5. Ia levar uma camisa, levei 5. Depois eu fiquei pensando, para que eu estou levando 5 camisas? A camisa era excelente, malha boa, mas a forma como ela conduziu o verbo. Ali era pelo menos uma coisa positiva, não era engano. E quando você cai num golpe, quem é que nunca caiu num golpe? Qual é a comunicação que está por trás de um golpe? Eu caí num golpe isso há muito tempo, e muita gente aqui em Brasília caiu nesse golpe, né? De uma venda virtual que não existia. O produto aqui tá o produto. Se eu não gostei, mas está aqui o produto, né? Está aqui em minhas mãos. Beleza, então assim, a coisa é muito bem montada de São Paulo. No auditório do Palácio, se não me engano, ali no setor comercial sul e tudo. Então chegavam numa Ferrari alugada. Mas era em Ferrari. O cara simplesmente impecável. E o barulho da Ferrari.
Você pode ganhar milhões, milhões, milhões. Tudo virtual, não existia o produto. E produto ou serviço, quantas pessoas caíram? É a arte da persuasão. Então, tinha que ficar muito atento. Levamos uma amiga nossa psicóloga, ela acabou com a nossa raça. Isso aqui é um golpe, eu fiquei tão envolvido. No início eu pensei que era golpe, mas a coisa é tão orquestrado, Thiago. Sabe, tem que ter muito bem trabalhado. A imagem, a primeira impressão é que fica. E todos nós queremos ficar rico. E assim, né, meu amigo Marcos, você fala agora em golpe, eu acho que é importante, a questão da comunicação também entra nisso, é você perceber o histórico, né? Sim, sim. Por exemplo, uma época um cara entrou em contato com um colega meu comentou que uma pessoa pediu um empréstimo e ela fez o empréstimo, né? Aí perguntou se o que eu achava, se ele deveria pagar ou não aquele valor que foi emprestado, né? Eu falei, cara, primeiro, você pega o histórico, que dia essa pessoa pediu dinheiro emprestado pra você? Nunca. Então já tá fora do hábito de comunicação dela. Sim. Porque todos nós temos esse padrão de comunicação. E aí perceber isso pra você poder, talvez, não, peraí, tá errado, né? Vou conferir. Que é hora também você parar, pera um pouquinho, vou dar um confere aqui. Quero isso mesmo? Não quero isso mesmo, né? E tem assim, por exemplo, quando o golpe acontece, o emissor tá aqui, o receptor tá aqui, o canal. Tudo vai passar pelo canal. Então, ele sabe muito bem a carência. Isso. A carência afetiva. Ou o desejo de ficar rico fácil demais. Cuidado. Ficar rico fácil demais tem alguma coisa errada. Só que a gente é envolvido aí onde entra a parte do emocional. Então, assim, a falta do cuidado, da prudência. Jesus colocou de forma muito inteligente: seja manso como a pomba e prudente como a serpente. Cadê a prudência da serpente? Né? Busca o histórico, como se colocou. Você vai pegar a história do cara. Não existe. Ou, pô, isso aqui está errado. Então está cheio de golpes. Então, assim, cheio de golpes. Mas o instrumento que foi usado foi o quê? Comunicação. Desde a comunicação visual, da comunicação falada e etc. O cheiro que a gente está falando aqui agora. Sim, exatamente. Então você tem assim, os aromatizadores, eles são usados justamente para facilitar, são facilitadores. O cara está muito nervoso, verbena para acalmar o sistema, o nervoso da pessoa e etc. E aí nós chegamos agora no 8º, que é o planejamento. Mais uma vez, o sábio William Shakespeare: se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Cuidado, não é bem assim. Planejamento. Numa fala, seja numa roda de conversa, numa oratória, reunião de família, tem que haver a estrutura da introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, como trabalhar isso, né? Onde o curso vai trabalhar de forma bem detalhada. O que é introdução? Que você vai usar mais o cérebro direito. Olha que coisa interessante na comunicação. O desenvolvimento, cérebro central e cérebro esquerdo. E o fechamento, que é a conclusão, cérebro direito. Então, você jamais pode começar uma comunicação sem massagear o ego das pessoas, né? Gostei. Como é que a gente massageia o ego das pessoas? E primeira coisa, estudando. Existe o pré-planejamento, né? Eu tenho que planejar muito bem quem é o meu cliente. Se eu não sei quem é o meu cliente, volta aqui a frase do Chacrinha: quem não se comunica, se trumbica. Que na verdade a gente nem falou dessa frase no início. Foi tanta informação. O Chacrinha tinha isso no programa dele: quem não se comunica, se trumbica, atropela. Tá? Então, assim, eu preciso massagear o Thiago. Quem é o Thiago? Aí onde entra, né, o estudo da psique humana. O Thiago tem esse perfil, o Thiago tem esse é o conjunto de crenças e valores. Meu amigo, quando você mapeia o conjunto de crenças e valores, se você não tem ética, você pode aplicar um golpe e a pessoa cai bonitinho. E é verdade, é exatamente sobre isso, né? Porque assim, gente, comunicação é porque a gente cria aquela imagem achando que é sobre a gente. Mas a comunicação é mais sobre o outro, né? O outro. E começa pela gente também. As carências, tudo. O destino, você falou sim, o carro sim, não chegar. Sim. Tá aí um exemplo, tá aí, ó. Você vê Quanta gente estão aqui com carrões, com imagens, não sei o quê, mas no final não tem conteúdo, né? Eu tenho uma coisa muito engraçada que eu já aprendi com o tempo e eu fico até sorrindo hoje, né? Por exemplo, eu uso paletó quando precisa, mas mais camisa social. Então, quando eu entro, que as pessoas não me conhecem, foi indicado por terceiro, pegou lá na internet o curso, as pessoas me dão uma nota 4, 3, 2, numa escala de 1 a 10. Quando você abre a boca, que fala das experiências, que vai mostrando, elas chegam para mim: Marco, olha, eu tinha uma impressão sua deturpada. Eu falei: pô, é normal, comunicação é isso. Comunicação, eu não tenho 1,90 m, não tenho os olhos verdes, não estou de paletó, um dos mais caros do mundo. Então, nós somos avaliados no primeiro momento, não tem como.
E assim, uma coisa que eu aprendi, Marcos, com o tempo você falou, né? Uma autoconfiança que vai gerar essa segurança, sim, né? Sim. E outra, dominar o que você está falando. Isso sim. É importantíssimo, cara. Porque você, na verdade, você tem a segurança emocional e a técnica, elas andam junto. Por isso que o certificado do meu curso é curso de capacitação, capacitação profissional e terapêutico. Primeiro eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que trabalhar minha sombra. Como é que eu vou falar com propriedade? Como é que eu vou convencer o cliente? Isso é verdade. Não tem como. E a parte da segurança, eu tive um exemplo de uma consciência que a gente sempre fala, vocês têm que falar no curso um tema que domina no primeiro momento. No segundo, vocês vão pesquisar. Inclusive, eu faço sorteio, desafio, né? É um desafio. No segundo momento, eu sorteio. Teve 2 situações que vai morrer de sorrir. Vamos falar do sorteio lá que a pessoa recebe a palavra, ela tem que pesquisar. Ela vai ter que pesquisar, não é achismo. Eu acho baseado em quê? E a menina pegou lá Cleópatra, tranquilo. Era até uma servidora social. E ela começou falando da Cleópatra, que era Tuvalu. Tuvalu foi a avó da Cleópatra. Eu já fiquei assim, voz da Cleópatra, a Cleópatra do Egito, né? Eu falei, mas como tanto conhecimento no mundo, hoje na era da internet, pode ser que a avó da Cleópatra foi Tuvalu. E ela discorreu, ela era uma mulher muito empoderada, que influenciou Cleópatra, que influenciou o imperador romano, enfim, ela fez aquele discurso que deixou todo mundo assim. Quando ela foi aplaudida, e eu com um pé na frente e um pé atrás, mas eu deixei ela falar. Falou, gente, me desculpa, eu não tive tempo de pesquisar Tuvalu. Tuvalu é o menor país do mundo que vai ser alagado. Né? Porque o oceano está subindo, isso lá na Oceania. Me desculpa, mas eu tive que reinventar. Mas olha, foi aplaudida de pé. E eu tive que considerar válido. Porque ela criou uma história fictícia. Né? Tuvalu nunca existiu, nunca foi vó de Cleópatra, é o menor país do mundo, está lá na Oceania. Poética, né? Não, sim. Né? Mas a gente levou em consideração. Cara, ela provocou tanto sorriso, ela mexeu tanto com a mulherada, com o empoderamento, que eu não tive como, né? Mas assim, eu entendi o processo dela. Você deveria ter me procurado, a gente poderia ter colocado a tua palestra em outro dia, já que são 5 encontros, um encontro semanal, que é o intermediário e assim por diante. O outro foi uma jovem que foi falar sobre a questão da gravidez, ser mãe. E ela começou bem. Aí ela começou a atacar a plateia. A gente tem que ter muito cuidado, você tem que ser neutro. Quer falar de um tema polêmico, era sobre aborto, né? Aborto. Mostra os 2 lados. E ela começou a atacar as meninas, as mulheres que já praticavam aborto. E ela foi alterando a voz, eu percebendo, ela alterando a voz, usando a comunicação violenta, apontando o dedo, essas mulheres, E aí, quando eu falei, agora eu vou ter que interferir, não tem como. Porque estava gerando uma polêmica dentro da sala. Isso não é essa a proposta, né? Aí ela caiu em choro. Porque ela falou assim, meu maior sonho é ser mãe e eu tenho o útero virado. Percebe? Ela mexeu numa caixa de maribondo. Dela mesmo, que ela não tinha emoções, ela poderia falar, mas está preparado emocionalmente para falar sobre esse assunto? Então, a gente prepara as pessoas nesse sentido. Você tem que estar preparado pessoalmente, ter uma boa base para poder falar de temas delicados que mexem, que são feridas que estão abertas. Percebe que falar em público são tantas variantes. Aí volta nesse processo. Então você tem a introdução, que é a apresentação, você tem o desenvolvimento, você vai desenvolver a ideia e sempre é interessante deixar que o público decida o que é certo, o que é errado. E você fecha a conclusão baseado em alguns estudos que você fez. Você não pode jamais apresentar um produto baseado em quê? Né? Baseado em quê? Então, assim, no curso eu dou toda a estrutura, a gente monta os mecanismos de como construir a ideia. E você vai trabalhando em sala de aula para a pessoa ter segurança. E assim, Marco, eu falo da minha experiência que eu tive, uma experiência pessoal, e foi o dia que eu abri minha mente para primeiro falar daquilo que eu conheço e sempre pesquisar, né? Eu estava na faculdade, fazer uma entrevista, e o cara fez a seguinte pergunta: o que você... Por isso que eu falo, gente, não cuidado com o improviso. No caso da sua amiga do Tu foi, né? O cara falou assim: o que você acha sobre o terceiro setor? E eu dentro da entrevista falei, não sabia o que era, comecei a inventar, né? Terceiro setor, acho que é venda, não sei o que, beleza. Terminou a reunião, a entrevista, né? O cara, não, ok. Beleza, ele não deu feedback na hora, ok, morreu o assunto. E aí um belo dia eu tava dentro do ônibus e comentei essa história com uma colega minha.
E a minha colega falou, Thiago, você está totalmente errado. Porque o terceiro setor é exatamente as ONGs. Sim. Você estava dentro de uma ONG. Cara, eu falei, passei vergonha. E eu passei ONG. vergonha. Inclusive, minha colega falou assim, inclusive, meu trabalho final, Thiago, é sobre terceiro setor. Eu vou te encaminhar para você estudar. Por isso que eu falo que às vezes você tem muito cuidado, principalmente se está nessa posição de liderança, está nessa posição de venda. Fale se você tiver certeza. Se não tiver, não tem nada de errado. Fala assim, ó, não sei. Vou pesquisar para te trazer uma informação mais concreta. Porque você falou, hoje tem essa questão, o cara, você falou, você estava lá no meio da palestra dela, você poderia ter pesquisado. Alguém poderia ter pesquisado, com certeza. E poderia ter desmentido ela. Então, assim, aí acontece, aí era uma situação de risco. Uma situação de risco para ela naquele momento, né? Porque acontece, dentro da comunicação também tem uma coisa chamada improviso. Só que o improviso, na verdade, não é improviso. É uma preparação. Sim. Para você poder conduzir. Como você falou, por exemplo, eu falo porque eu fiz várias entrevistas, né? O pessoal fala assim, Thiago, como é que você faz? Eu falo, cara, primeiro eu pesquiso e dentro do decorrer você vai sentindo. De acordo com o entrevistado, se tá legal, se tá confortável. Igual você falou, tô falando de aborto com uma vertente que tá legal, você vai olhar para as pessoas e ver qual é a reação. Opa, não tá legal, vou alterar o curso. Com certeza. E também tem, Thiago, a gente aplica um teste que eu acho muito interessante dentro do coach triádico para saber qual dos 3 cérebros você trabalha mais com a comunicação. Você aplica o teste. É interessante, legal. Não, gostei. Com certeza. Por exemplo, eu vou te mostrar. Você, quando está falando, eu estava analisando, há uma possibilidade do teu cérebro central e o direito serem mais trabalhados. Nós trabalhamos com a proporcionalidade. E quando se aplica esse teste, por exemplo, quem é meu cliente? Vou dar um exemplo, fica mais fácil. Nós trabalhamos com os 3 cérebros. Não tem isso, vou trabalhar, só que tem alguns que estão um pouco mais... percentuais. Exatamente. 20, 60, por exemplo. Pois é, mas o grande problema é quem é meu público. Por exemplo, se eu for dar uma palestra para um público de gastronomia, que é prática, é fazer, é operacional, eu tenho que usar mais a linguagem do cérebro central, que é foco. Eu tenho que fazer como que faz o bolo, como é que faz a salada. É experimental, eles precisam experimentar. Se minha palestra foi focada mais para o cérebro central da comunicação, eu vou dividir. Vou falar com o direito, que é o emocional, que é o afeto. E vou falar também com o esquerdo. Então, por exemplo, eu tenho que ser mais prático. Então, a minha palestra ou curso, todo mundo gostou, porque eu usei o cérebro correto. Olha que, quer dizer, se eu uso os 3, mas eu potencializo o cérebro central. Agora, se eu vou trabalhar com o público das belas artes, eu tenho que usar mais o lado direito. A minha linguagem tem que ser uma linguagem mais poética. É porque eles gostam o mais, artístico. Aí o pessoal fica encantado. O trabalhar com o corpo, pronto, o cara é o cara, né? O curso dele foi excepcional. E agora, se eu vou para a área de direito, para a área da matemática, é o esquerdo. E é interessante que o discurso, né, o racional, o discurso é por exemplo, segundo a UNB, quantia X, segundo a ONU, segundo a prefeitura da cidade X, eu tenho que trabalhar com dados. Quando eu trabalho, se meu público é mais esquerdo, a minha comunicação vai lá no inconsciente deles. Poxa, o cara é bom. Outra coisa que é bacana que você comentou foi do livro do Daniel Goleman. Da inteligência emocional, sim. Né? Isso aí, quando surgiu no Brasil, eu tive a oportunidade de ler e aprofundar um pouco mais. Tem um trecho do livro que ele fala que é importantíssimo, né? Que trabalhar as emoções. Por exemplo, nos Estados Unidos é normal colocar a criança no teatro. Porque o teatro é o único ambiente que você pode trabalhar a emoção sem a consequência. Sim. Então, assim, fica até um conselho para quem está nos assistindo. Quem puder fazer esse tipo de atividade é importantíssimo, porque você vai ter esse controle. Como utilizar tom de voz, a comunicação, frustração. Então, assim, lá ele fala muito sobre isso, para você lidar com as emoções, né? Trabalhar com teatro, para você poder treinar, né? Falando desse universo, é tão amplo esse universo, muitas informações e se complementam. O teatro é uma das maiores possibilidades para trabalhar as múltiplas inteligências. Não é só a inteligência emocional, mas as múltiplas inteligências. O amigo do Daniel Goleman, o Gardner, nos Estados Unidos, que escreveu As Múltiplas Inteligências. Quando você faz um estudo sobre as múltiplas inteligências, eu falei, meu Deus, vá para o teatro. E você colocando seu filho no teatro, ele tem uma potencialidade gigante para o mercado de trabalho, porque ele vai aprender a arte da comunicação, a arte de lidar com as emoções. O Daniel fala, né? Ele faz estudos que não é quem tem QI. É o QI. O QI é só 20%. É importante. O QI é 20%. Que é a inteligência tradicional, cognitiva. O QE é a inteligência emocional. O exemplo, você está falando da minha que fez o curso com você.
ela criou um nome, criou um contexto, a história todinha, Sim. e todo mundo gostou. E se envolveu todo mundo. Você vê, então ela saiu Só feriu a ética, né? Só feriu a ética. Né? A gente releva. Nós somos brasileiros, a gente releva. Como era um treinamento, exercício, né? treinamento, Beleza. sim, Mas sim. você vê como é que ela conseguiu Uai, todo mundo. como né? fala o mineiro, uai, só. Até o professor ficou assim, uai, será que tem mesmo a Turvalô, a avó da Cleópatra? Até eu fiquei na dúvida. Aí foi a arte do convencimento, ela criou uma orquestra e tudo, né? Então é interessante trabalhar com os 3 cérebros. Aí a grande pergunta, mas Marcos, se meu público é genérico, se eu não apliquei o teste, não é um curso de faculdade, é um espaço público, você vai trabalhar de forma proporcional. Aí, nesse caso, tem que predominar o direito, que é o afeto, que são as emoções. Né? São tantas emoções. A própria reação do público, né? Não, mas o direito não tem como, assim, no público leigo. Mas como é proporcional, são próximos. Aí, quando eu aplico o teste em você, e quando você vai fazer o curso futuramente comigo, vou aplicar o teste, eu vou te mostrar, olha, o teu teste deu isso. Pode também dar anomalia, tem essa questão. E anomalia, a gente fica com o pé na frente e um pé atrás, porque ali são indícios. Ou a pessoa é um sociopata, ou um psicopata, ou, o que é mais comum, a pessoa respondeu muito rápido, são 28 perguntas para analisar o tricerebral, o teste, e ela precisa fazer com mais calma para pensar. Mas quando eu falo para você, eu falo assim, às vezes você está falando aqui, dependendo da reação, você vai entender qual caminho você vai levar aquela Sim, conversa, né? Mas aí onde está uma parte que eu terminei pulando dos 8 passos, mas está dentro dos 8 passos, você precisa, em tempo real, você já tem uma predisposição, quem vai ser a tua plateia? A plateia reage, isso em sala de aula, um programa aberto ao público, ou num espaço popular, enfim. O público te dá dicas. Silvio Santos, Chacrinha, eles conseguiam ler rápido a reação do público. E vou te falar uma coisa, não é qualquer pessoa que faz alguma atividade lúdica em tempo real e improvisa. São as grandes consciências comunicadoras. Só que tem um detalhe, eu estou olhando para a tua roupa aqui agora, eu já te mapeei há muito tempo. Né, pela a roupa que você está usando, que está focada no teu conjunto de crenças e valores. Mas você pode estar com outra vestimenta também, que também são outras dicas. Então, Chacrinha e principalmente Silvio Santos, eles sabiam brincar com a plateia. Mas antes, eles faziam a leitura dos códigos, aí onde entra a programação neurolinguística. E outra coisa que eu acho que é importante, pessoal, agora eu falei para vocês assim, beleza, tem um dom, você pode aprender, você pode aperfeiçoar. Né? A gente percebe, por exemplo, eu estava vendo um dia um cara de stand-up falando um podcast assim, não é improviso, eles criam um roteiro, treinam esse roteiro, sem ideia. Eles dão, antes de criar o show, eles vão em várias casas menores para ver como é que vai ser a reação funciona a reação do público. E aí você vai testando isso. Sim. E assim, não tenha vergonha, gente. Às vezes você erra a comunicação, às vezes você muda, você vai trabalhando e vai melhorando, porque assim, é uma arte de quê? De fazer e melhorar. Sim, com certeza. A evolução do dia a dia, né? É muito amplo, é muito amplo. E assim, a alegria que a pessoa chega, ela chega crua. Porque crua é forma de falar que ninguém é cru. Mas ela acha que ela é crua. Nós já trazemos conhecimentos. Então você vai, dentro do curso, desenvolver técnicas e trabalhar a segurança emocional. E você percebe o desenvolvimento da pessoa. É uma coisa impressionante. Mas vai no primeiro passo, força de vontade. Eu preciso acreditar que eu posso. Aí você usa os recursos da neurociência, da neuroplasticidade cerebral, as afirmações positivas. O curso trabalha muito a linguagem do corpo. A pessoa não fala, o corpo está preso de julgamento. Libere esse corpo, vamos dançar, movimenta as mãos, movimenta o corpo todo, o corpo fala. E é o que eu falei em algum momento aqui no nosso bate-papo, gente. A base hoje dessas técnicas aí que existe de empoderamento, sei o quê, tudo é PNL. Programação neurolinguística. Que é o quê? Essa comunicação que você tem com você mesmo. Sim. Você pode transformar isso. Para mim, cara, assim, a mais potente técnica que existe é a PNL. Porque exatamente através dessa fala que você tem com você mesmo, você consegue modificar a sua mente e o seu comportamento também. Por isso que é um investimento que você faz, quando você fala, cara, vou investir no curso de comunicação, vou melhorar minha comunicação, cara, melhor coisa você vai fazer na sua vida, porque você vai conseguir se comunicar melhor com você, automaticamente você vai refletir também, porque se eu estou conversando com você, você está entendendo? Pronto. Vai ter ruído, não vai ter briga. Não vai ter briga. Vai ter entendimento, né? Por exemplo, quantos casais separam porque falta de comunicação? De comunicação, não é justamente. Que é falta de comunicação, talvez não é uma comunicação efetiva. Mas, por exemplo, a menina quer que o cara diga pra ela que ele ama. Ele tem a forma de amar.
Ele não consegue se expressar, mas ele demonstra pelos atos. E ela tem uma necessidade de ouvir. Ela fala, eu amo, eu te amo. Percebe? Estou dando exemplo aqui dos opostos e é o que mais acontece de uma forma geral. Então tem pessoa que também pode acontecer com o homem, ele tem que ouvir que a mulher esteja falando que ama, ama, ama. Não precisa falar verbalmente. Mais uma vez, os atos, o corpo fala. Teve um caso de ruído que chamou muita atenção para a gente fechar a nossa entrevista, porque se a gente falar, fica a noite, o dia 24 horas falando, que o assunto é contagiante. Muito bom, isso é meu universo, né? Universo. Eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, Minas e Energia, negociando uma empresa para levar o treinamento, isso ao Rio de Janeiro. E a gestora, na época, falou assim, olha, você vai lá no Rio de Janeiro, faz o teu trabalho, cumpre o protocolo de Kyoto, mas aquele pessoal de lá não quer saber mais de nada. Esses projetos, o treinamento de empresa... Complicado, horário, né? Horário. Cara, eu sou um profissional. Eu amo o que eu faço. Eu amo. Então, para mim, eu recebi um balde de água gelada. Mas o cachê era tão alto, falei, vou com esse balde de água gelada mesmo. Tiago, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, I love you... Eu vi uma plateia contagiante, a maioria já com cabeça branca, na hora da aposentadoria. Só faltou o Chacrinha, o velho guerreiro, junto comigo. Foi um dos meus melhores treinamentos, sabe? Quer dizer, um ruído de comunicação, que eu cheguei meio jururu e voltei do Rio de Janeiro vitalizado. Olha o que é a comunicação quando ela é truncada. Tá? Talvez em outros momentos com outros profissionais não foi bem, mas comigo eu falei de vida. E aí o que eu ensino no curso, quando eu abri o telão, que imagem eu vou colocar no telão? Tudo é comunicação, da roupa que eu uso, a forma que eu falo. O Cristo Redentor com os braços abertos. Estava no Rio, né? Estava no Rio de Janeiro. Tem a simbologia, né? Tem tudo. E você mexe com o inconsciente. Aí é o não verbal. Aí onde você fala da PNL, eu mexo com o inconsciente, por isso que é importante. Então, assim, eu tenho que mexer com o inconsciente da plateia. Da outra vez também, eu fui a uma pequena cidade interior da Bahia, que foi muito interessante, eu não encontrei nenhuma referência. Não tinha, uma cidade pequena, isso é no início do meu trabalho. Fui pelo carro da prefeitura, até Bom Jesus da Lapa, depois me levaram para o interior e tudo. Eu falei, eu tenho que encontrar um ponto de referência, mas toda cidade pequena, ela tem aquela pracinha, a igrejinha, o coreto e acabou. E aí eu falo isso porque sou do interior do Maranhão, a gente fala as praças, que é o bobódromo, porque não tem teatro, não tem cinema, as pessoas vão para a praça e ficam movimentando, rodando, não tem o que fazer, e bebendo, e conversando, e falando mal da vida alheia, né? Aquela história que já é conhecida, mas resumindo. Estão relatando fatos. Relatando fatos, gostei dessa. Fala assim, tu é fofoqueiro? Não, eu sou relatando fatos, né? Só estou expressando a minha opinião. E aí eu cheguei, e o público era professores da prefeitura. Quando está aproximando da cidade, subimos a serra no carro da prefeitura. Aquela paisagem, ipês amarelo para todo lado. Falei, encontrei o cartão postal que eu precisava. Abri o meu discurso, a minha fala, cumprimentando, olha, já fui muito bem recebido, em questão de milésimo, o que passou na cabeça dos professores? Ele passou na casa do prefeito, já tomou café com o prefeito. Não, eu não passei na casa do prefeito, foi o cartão postal, o IP. Aí eu contei a história do IP, pronto. Aquele momento ali você cativa. Porque você cria vínculo, né? Vínculo. Se você não cria vínculo, fica sentido. Né? Você trabalha, você é síndico, né, de algumas atividades que você exerce, eu fico imaginando como que tem que ter jogo de cintura na comunicação para resolver os problemas do síndico. Não, exatamente sim. Você falou, porque são cenários, pessoas diferentes. Objetivos também. Sim. É igual eu falo, por exemplo, quando eu comecei a minha jornada como síndico, a vantagem que eu vi do mundo empresarial, já fiz teatro também. Olha aí. Conheço muito PNL. Então, assim, eu sempre falava, o que você quer? Sim. Pauta X, como é que você quer que aprove ou não atender aprove? A necessidade. Acabou. Comunicação é isso. Você vai conduzir a conversa para o lado. Por isso que eu entendo que, para mim, a parte mais importante é o outro na comunicação. Eu acho que as pessoas se perdem o seguinte, eu quero passar uma mensagem, mas não é sobre passar a mensagem, é sobre o outro entender a mensagem. Porque aí acontece, eu tenho que me adaptar. Sim, sim. Bom, você falou, você é um advogado, é uma linguagem diferente. Você é um cara que não tem conhecimento, é uma linguagem diferente. Você é um jovem, é uma linguagem diferente. Você vai entender... Aí você vai pegar e que é bacana o quê? Do conhecimento. O vasto conhecimento vai adaptar. Essa linguagem é legal, isso aqui dá legal. E você vai entendendo isso, né? E a gente vai utilizando isso no dia a dia. Por exemplo, agora, eu devo ter feito aí na minha vida toda, umas 5 mil entrevistas. E eu sempre falo, fica tranquilo. Porque você vai entendendo o quê? Primeiro, corporal. Sim, você sim. Tá calma.
Aí você calmo, vai indo. tranquilo. Aí você vai o quê? Assuntos que a pessoa domina. Porque vai gerar o quê? Segurança pra ela, então ela ficando mais tranquila. Aí você vai dando as pausas, você tá nervosa, dando pausa, você vai conduzindo isso, né? Porque eu sempre falo, quando você tá entrevistando, o mais importante é o outro, não é você. E aquela questão da entrevista de emprego? A pessoa domina a técnica, mas ao falar na entrevista ela fica nervosa e perde a oportunidade. Aí vai para uma questão que eu acho que é importantíssima, gente. Quem está nos assistindo, o que a gente falou aqui, conhecimento. Uhum. Ou seja, se eu fazer uma entrevista na empresa X, eu tenho que conhecer aquela empresa. Tem uma, eu falo muito de ruído de comunicação. Tudo, tá? É tudo. Ruído de comunicação, teve um caso muito interessante, quando eu estava atuando. Eu acabei de dar um exemplo para vocês aqui, quando eu fui no terceiro setor, o cara perguntou sobre o terceiro setor. E eu falei uma coisa que tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, exatamente, você provocou ruído. Os árabes vieram aqui para uma granja entre Brasília e Anápolis, e no contrato estava lá bem claro: os frangos precisam morrer virado para Meca. Faz parte do conjunto de crenças e valores dos muçulmanos. Então, contrato milionário. Isso há 10, 15 anos esse fato ocorreu. Era frango virado para Meca, mortos para Meca, e depois com o tempo era norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudoeste, qualquer local. E os árabes pegaram o jatinho e vieram fazer uma fiscalização. Quando perceberam que os frangos estavam morrendo para qualquer lado, menos para Meca, eles quebraram o contrato milionário. O que é isso? Não respeito ao contrato, foi ruído de comunicação. Eles provocaram ruído de comunicação. Quer dizer, houve falha na comunicação. O que meu cliente quer? O que meu cliente deseja? Quando vamos falar em público, você colocou muito bem, qual é a necessidade do cliente? E outra coisa, assim, quando eu estou preocupado com o outro, é um respeito que eu tenho sim, ao outro. Sim. Quando você fala, por exemplo, que teve na cidadezinha, viu o IP, você falou bem do IP. Criou vínculo. Estou criando um respeito sobre aquilo. Sim. O que acontece? Se eu sou comunicador, eu não posso ter julgamento. Se é da Meca, se é o lado deles, é um respeito à cultura deles. E aí é o que? É uma grandeza. Pera, se o cara me respeita, eu vou ver esse cara. Igual você falando de condomínio. Quando a gente tá ali, qual a sua opinião? Mesmo que seja absurda. Quando eu falo isso, eu tô falando o quê? Tô ganhando o cara. Sim. Porque o que é mais importante? Não é quem conta a história, é quem ouve a história. Não é um interessado, não é um interessante, é um interessado. Interessado. A gente usa o termo. Interessado que você tá falando, opa, eu tô ganhando você. A gente tem um termo chamado gancho. Gancho. Se eu não crio gancho na comunicação, não tem comunicação. Ah, gostei, o cara é inteligente, mas não cativou. Não cativou. E aí? Você não vende produto, nem o serviço e nem a ideia. Então nós temos esse grande. Outra coisa importante, desculpa te cortar, né? Gente, esse é para quem vende. E aí a gente tá vendendo toda hora. A gente vende conhecimento, a gente vende posições, a gente vende crenças, né? A gente vende pontos de vista. É o seguinte, a pessoa compra você. Sim. Eu não compro o produto. Sim, ela exato. compra você. Exato. Tem carisma, abre portas. Tem conhecimento, abre portas. Aí vamos dar pro Goleman, né? Sim. É o emocional, emocional. Que vence, não é o racional. Exatamente. E aí, assim, sabe, ao longo desses anos eu vejo pessoas que vão para entrevista e me agradecem depois. Não, você não tem que me agradecer. É você que é mérito seu, você usou as palavras corretas, usou a comunicação verbal, não verbal, da melhor forma possível, fui sincero, a comunicação olho a olho, que é de alma, como os poetas mencionam, é de alma para alma, né? Então você cativa, e fica muito mais fácil. Muito bacana mesmo. Eu amo falar sobre esse tema, porque eu acho que é um tema que é importantíssimo. Igual eu falo, tem muita gente, muita gente sabe, muita inteligência, mas não consegue transmitir isso, perde oportunidade. A gente falou aqui agora sobre relacionamentos, talvez hoje o mal, vamos dizer assim, do relacionamento é a comunicação, que às vezes as pessoas se gostam, mas não conseguem interagir, conversar, fazer alinhamentos, né, trocar ideias, vender ideias também. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito bacana. E assim, gente, tudo que você faz para você melhorar é um investimento que você faz. Então, quando eu vou fazer um curso, é uma despesa, não, é um investimento que você faz. Lembrando, no rodapé do vídeo, vou deixar o telefone do Marco, que está com uma promoção muito bacana aí. Vou deixar o link do curso também. Tira um dia para você poder melhorar e você vai ver quanto. Conversa comigo, entre em contato, vamos um bate-papo, vamos conversar, explicar melhor. Você falou, isso é importantíssimo. Igual a gente está conversando aqui, quantas pessoas são super sabidas, mas não conseguem transmitir isso. Porque é sobre você, primeiro, se relacionar com você e com o outro também. Sim. Lembra que a gente falou da PNL? Exatamente. Através da comunicação que eu tenho comigo mesmo, que aí vai refletir na ação, vai ser mais harmonioso e aí vai ter frutos melhores. Se a semente é boa, o fruto também é melhor bacana, ainda, né? Ô Thiago, só para fechar aqui, eu lembrei do Renato Russo, uma das composições desse grande gênio na música, uma música
um trecho que fala: o teu olhar não é mais o mesmo. Ou seja, acabou a química, a pessoa percebeu que o companheiro ou a companheira não está mais na mesma sintonia. E essa é a linguagem não verbal, o olhar não é mais o mesmo. Vamos conversar o que está acontecendo aqui no nosso relacionamento, que não está indo mais para frente, né? Ou vamos ser sinceros um com o outro, né? E terminar e ficarmos amigos. Olha que coisa, numa música, depois entre em contato comigo que eu vou descobrir a música, o nome da música oficial, mas o trecho é: o teu olhar não é mais o mesmo. Isso é comunicação. Quer dizer, o meu corpo já está falando, eu não tenho mais o sentimento por você. Está na hora de a gente sentar e conversar, e às vezes o casal tem dificuldade de conversar. Pô, mas é um ajuste, né? Por isso a comunicação é importante. Comunicação é tudo. Né? É tudo. Fala agora o dia do curso, o valor, a hora de vender o peixe. Vamos. Ou a cenoura. Fica à vontade. Vamos lá. Eu ministro esse curso em vários lugares em Brasília e fora de Brasília. Eu faço parcerias. Então, se você tem um espaço, por exemplo, nós temos lá, a Asa Sul é o lugar onde mais acontece. Eu faço faz para empresas também, né? Para empresa, vou nas empresas, faço o treinamento para as empresas e faço individualmente para as pessoas de diversas áreas. A metodologia é genérica para todos e você adapta para você trabalha e tudo. Mas, assim, na Asa Sul, geralmente é na 914, Asa Sul, um espaço muito bom. Né? Que é o presencial. E há um detalhe importante. Se eu fazendo curso, você primeiro entra na plataforma, tem mais de 13 vídeos, que é a base teórica. Depois tem o presencial, que é para tirar dúvidas, trabalhar o laboratório, corpo. Não dá para trabalhar corpo por videoconferência. Tem que sentir o corpo movimentar na hora, sentir energia. E ao mesmo tempo trabalhar também a apresentação, porque a pessoa já vem com duas apresentações já preparadas. E depois que passa a segunda parte, que é o presencial, nós temos a terceira parte, que é o fórum. O fórum acontece 2 semanas depois da aula presencial, onde você vai fazer um diagnóstico de tudo que você aprendeu, o que ficou talvez com dúvidas, e você faz sua autoavaliação. Então o curso tem 3 momentos, isso é só o básico. Depois que passa pelo básico, tem o intermediário e no futuro o intensivo. Bom demais. E preços bem preparado, pergunta bons. Final? Vamos lá. Então vamos lá, Marcos. O universo, como pode melhorar? Tendo uma comunicação coerente, ética. Começa por aí. O que é bom para mim o que é bom para mim tem que ser a congruência. O que fala por dentro, meu corpo fala por fora. O que fala, o corpo fala, a voz oral fala. Uma coisa importante que eu não falei, a questão da oralidade é apenas 7% para alguns estudiosos, né, da área. Ou seja, quase 70%, 80%, 90% é linguagem não verbal. E tem a parte também do conhecimento. Você divide em 3 partes a comunicação. E é a parte mais importante, né? Sim, não é o que você fala, é como você fala. Marcos, obrigado, cara. Imagina, agradeço. Bacana. E sucesso aí pro programa, que só crescendo. Vamos que vamos, pessoal. Foi mais uma edição do nosso Universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Muito obrigado, Energias positivas. Até o nosso próximo encontro.